Olá, eu sou a Luísa Jordão, do time de seguros do Veirano Advogados, e estou aqui hoje para falar sobre a nova lei de seguros. E para conversar comigo hoje está aqui o Vitor Boaventura, também do time de seguros do Veirano. Oi, Vitor. Olá, pessoal, a todos os veiraners, ouvintes do nosso podcast Veirano Advogados. A gente vai começar, então, fazendo uma contextualização da lei. O projeto de lei ele foi aprovado em dezembro de 2024 pelo Congresso Nacional e começará a valer em dezembro de 2025. Né? O projeto de lei, agora a lei, o Marco Legal de Seguros, ele foi aprovado após uma longa tramitação e ele envolveu todos os atores, né, relacionados ao contrato de seguro no Brasil, e ele foi muito importante porque estabeleceu as regras do jogo para as partes envolvidas na contratação do seguro. Legal, Vitor. Então, vamos começar conversando sobre os principais pontos que a gente acha importante trazer aqui sobre a nova lei. Na verdade, a nova lei, ela traz uma infinidade de pontos, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas e horas, mas a gente vamos destacar aqui o que a gente acha de mais relevante para o pessoal saber. O primeiro ponto, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a contratação do seguro e também sobre a gestão da pólice. Sobre essa questão da contratação, o que me chamou mais atenção na lei foi sobre o dever de informação. O dever de informação ele sempre existiu, mas agora ele vem de uma forma muito destacada na nova lei. E um dever de informação tanto da seguradora com o segurado, quanto do segurado com a seguradora. Então, hoje, a seguradora, ela tem, com a nova lei, ela vai ter que mostrar para o segurado tudo que ele precisa falar sobre o risco que ela está segurando para ela poder avaliar, precificar e nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, o segurado, mais do que nunca, também tem o dever de informação com a seguradora, porque, afinal de contas, o segurado conhece aquele risco, porque aquele risco é dele, ele conhece muito mais do que a seguradora. Então, às vezes, a seguradora nem poderia fazer uma pergunta específica daquele risco, porque, afinal de contas, ela desconhece as especificidades dele. E aí a nova lei, ela traz algumas questões no sentido de se o segurado, ele omitir dolosamente uma informação no momento da subscrição, ele tem a perda da garantia, ou se ele omitir culposamente, ele tem outras consequências. E aí eu queria saber um pouco de você, o que você acha de relevante com relação à contratação e à gestão da pólice com as novidades da lei. Bom, além dos temas que você comentou, que são muito importantes, eu acho que a lei também traz um aspecto assim, que deve ser observado, que é a disciplina sobre o não pagamento do prêmio. Esse ponto sempre foi muito debatido. A gente antes tinha uma série de interpretações e também discussões até mesmo no judiciário, né, sobre o assunto. A questão foi relativamente, naquela época, resolvida, né, pelo judiciário, mas agora a nova lei estabelece regras que são bem claras e que devem ser observadas, né, pelos segurados, sobretudo, que é a parte, né, segundo o contrato de seguro, que tem o dever de pagar o prêmio, e que devem ser muito observadas porque trazem consequências sérias. Então, a gente tem, por exemplo, no caso de não pagamento do prêmio, se o prêmio, o dever de pagamento for uma parcela única, ou seja, não houve parcelamento do prêmio, o não pagamento vai importar na resolução do contrato, né, de pleno direito em favor da seguradora. Significa basicamente que aquele segurado que não pagar o prêmio vai ficar sem cobertura de seguro. No caso do prêmio parcelado, é a mesma regra, só que relacionada ao primeiro pagamento. Então, no caso do não pagamento da primeira parcela do prêmio, a interpretação, né, segundo a lei, é a mesma. A consequência vai ser a resolução do contrato de pleno direito em favor da seguradora. Em relação às outras parcelas, a mora do segurado não vai ter como consequência necessária a resolução do contrato, mas ainda assim poderá acarretar se ele não adimplir, ou seja, não cumprir com a sua obrigação. Então, acho que esse é um exemplo de uma regra que foi estabelecida agora na nova lei, assim, muito clara, e que deve ser observada pelos segurados de uma forma
está lá inscrito, né, de uma forma muito clara. Ou seja, todo mundo tem que se adaptar e tem que conhecer essas regras para não correr risco, né, no dia a dia das empresas, para não correr risco de ter ali uma apólice, mas de fato não ter uma cobertura de seguro garantida pelo fato de não ter sido pago o prêmio. Um ponto importante é a nova lei, ela traz regulamentações também sobre como deve acontecer a notificação que a seguradora vai fazer sobre o não pagamento desse prêmio. Então, tem que ser feito por um meio idôneo, tem que ser garantida, né, a recepção dessa notificação pelo segurado. Então, não basta só enviar um e-mail ou, enfim, mandar lá uma correspondência, não. Tem que ser feita prova, né, de que aquele segurado, de fato, recebeu aquela notificação e está, portanto, consciente da sua mora, né? Ou seja, de estar inadimplente no seu dever de pagar o pagamento do prêmio. Esse eu acho que é um exemplo fundamental. E pensando em outros temas, eu acho que a gente também poderia falar um pouquinho sobre a disciplina do risco. Porque o risco, no final do dia, é o conceito talvez mais importante para o seguro, né? O seguro é sobre riscos, né? Se a gente parar para pensar, de certa forma, o seguro não existiria se não existisse risco, ou seja, essa sensibilidade que a gente tem frente à probabilidade, mesmo que a gente não saiba numericamente qual é essa probabilidade, mas de um risco que afeta a nossa atividade, né, a nossa experiência humana, o nosso dia a dia empresarial. Esse risco pode se materializar e nos causar danos materiais que a gente quer evitar. Então, o contrato de seguro, de certa forma, gira, né, a força gravitacional, se a gente quiser botar nesses termos, a força gravitacional que movimenta esse contrato é justamente o conceito do risco. E o tema do risco, então, ele é tratado no contrato de seguro. E a gente tem a questão da disciplina do risco após a celebração do contrato. Porque todo o contrato de seguro ele está baseado na noção, né, que o segurador tem do risco do segurado, que acontece através da troca de informações antes da celebração do contrato. Então, o segurado vai prestar informações sobre o seu próprio risco. A seguradora detém conhecimento e expertise para avaliar, né, para conhecer esses riscos e também para poder precificar o seguro. Mas uma vez que o contrato é celebrado, ou seja, é feito o pagamento do prêmio, é emitida a apólice, foi feita a negociação contratual, então a gente tem um seguro formado ali, contratado, né? A gente tem a execução, né, desse contrato, ou seja, é possível, né, que no mundo da vida, né, a vida sendo dinâmica como ela é possível que aquele risco que foi aceito pelo segurador, ele, durante o curso das ações da pessoa física ou do dia a dia das empresas, no caso das pessoas jurídicas, que aquele risco se altere, né? E ele pode aumentar ou diminuir. E isso traz consequências contratuais para aquele seguro, porque se as condições objetivas que estavam dadas no momento da contratação se alterarem, isso vai ter uma repercussão no contrato de seguro. E o projeto de lei traz a disciplina para as hipóteses de aumento e diminuição do risco. E aí eu queria, né, passar a bola para você, Lu, para a gente comentar um pouco sobre a questão do agravamento do risco. Porque a gente sabe que agravamento do risco é sempre um tema sensível, muitas vezes pela nossa experiência, né? Pode motivar, inclusive, negativa de cobertura por parte da seguradora. Então, é um ponto que toca o tema que você comentou da disciplina da prestação de informações pelo segurado e que, sobretudo, impacta, né, na experiência que o segurado tem em relação ao seguro, porque muitas vezes, se não for comunicado, enfim, tem uma série de regras que você vai explicar para a gente, a disciplina desse risco durante a execução do contrato, isso pode ter uma consequência negativa para o segurado, né? E a nova lei traz novas regras sobre isso. Então, gostaria de compartilhar e passar a bola para você, para que os nossos V-Runners possam saber um pouco mais das novas regras sobre agravamento do risco no marco legal de seguros. Legal, Vitor. Realmente, a questão do agravamento de risco é um ponto bastante sensível e ele já vinha como um ponto sensível antes da lei. O agravamento do risco, ele está previsto no Código Civil, só que tinha uma discussão antes
porque tinha o lado que defendia que só haveria consequências negativas se o agravamento do risco fosse intencional e doloso, e que, em caso de agravamento culposo, deveria haver cobertura ou não deveria haver consequência nenhuma. E, enfim, isso gerava bastante discussão, muitas questões iam para o judiciário e ficava a cargo do juiz decidir se aquele agravamento era culposo ou era doloso, ou mesmo que fosse culposo, se aquilo teria alguma consequência com relação à perda da garantia ou não. Era algo que estava ficava um pouco mais em aberto e discutível. Agora, com a lei, eu diria que a gente ganhou um conforto maior em termos de estar escrito ali as consequências. A lei, ela fala do agravamento do risco de que ele tem que ser intencional e relevante. E aí, o que a gente poderia entender como intencional relevante? Seria um aumento significativo e continuado da probabilidade daquele risco acontecer, ou seja, da probabilidade de um sinistro acontecer, tá? Então, a gente pode pensar no agravamento do risco tanto antes de acontecer um sinistro, como depois. Quando a gente pensa no agravamento do risco antes de acontecer o sinistro, se o segurado sabe que o risco dele majorou e ele não falou propositalmente para a seguradora, no seguinte sentido: se eu avisar para minha seguradora que o meu risco aumentou, talvez a seguradora aumente meu prêmio, talvez a seguradora que não queira mais segurar aquele meu risco, vou ficar quieto. E aí hoje a gente tem uma penalização muito clara com relação a isso, que é a perda da garantia. É claro que é difícil, às vezes é bastante difícil a seguradora conseguir comprovar que o segurado teve dolo quando ele emitiu aquela informação. Mas às vezes pode ser algo factível e gera realmente a perda da garantia. Mas tem um outro cenário, que talvez aquele risco seja majorado e o segurado não tenha atuado com relação a isso efetivamente. E aí a consequência, nesse caso, é que o segurado vai ter que pagar a diferença do prêmio com relação a isso. E lembrando aqui, para quem não é tão familiarizado com o tema, prêmio é o valor que a gente paga para a seguradora para ela emitir aquela pólice, para ela nos indenizar em caso de sinistro. Acho que essa contextualização é importante para quem não está tão familiarizado assim com o tema. E aí, acho que um exemplo bacana é, por exemplo, se a gente tem uma fábrica e nessa fábrica eu contrato uma pólice de seguro patrimonial num caso de incêndio, num caso de algum dano com relação àquela fábrica. E eu simplesmente deixo de contratar extintores de incêndio. Não tenho mais extintor de incêndio na minha fábrica, porque afinal de contas ela está segurada. Se acontecer um incêndio, o seguro vai lá e cobre. Isso aí é um agravamento intencional do risco, porque eu deixei de ser diligente para que aquele sinistro não ocorra. E aí, possivelmente, haveria uma perda da garantia. Mas, um outro exemplo, talvez, se eu tiver um vazamento nessa minha fábrica e eu não tenho ciência desse agravamento, e esse agravamento é um agravamento contínuo que está ali acontecendo faz tempo, mas eu ainda não consegui verificar, enfim, por contas estruturais da fábrica, esse vazamento. E um dia tem um superalagamento com muitos prejuízos. Ali eu tive um agravamento do risco, mas não foi intencional, eu não fui culposo, foi culposo, eu não tinha ciência, então, na verdade, eu não vou ter a perda da cobertura. Eu vou ter só que ter que pagar, eventualmente, uma diferença com relação ao prêmio. Um outro ponto que eu acho relevante é pensar no agravamento depois que o sinistro acontece. Porque a gente está pensando aqui num agravamento antes do sinistro acontecer. Depois que o sinistro acontece, a seguradora, ela, se conseguir provar que aquele sinistro aconteceu por conta do agravamento, isso pode gerar a perda da garantia. E aí, o ponto sensível aqui é que a seguradora precisa provar o nexo causal. Ou seja, ela precisa provar que aquela situação de agravamento do risco gerou
o sinistro. Então, num evento, voltando aqui com relação ao evento da fábrica, se eu deixo de contratar extintores para minha fábrica para cobrir em caso de um sinistro e um incêndio, mas na verdade o sinistro foi um alagamento, a seguradora não pode virar para mim e falar: você perdeu a garantia, o seu alagamento não vai estar coberto porque você não tinha extintor. Porque afinal de contas não tem um nexo causal ali entre a ausência de extintor proposital minha com o alagamento, porque são eventos completamente diferentes e o sinistro não foi causado por conta daquela minha negligência com relação ao extintor. Foi por um outro fator, que foi um alagamento que pode ter sido de uma forte chuva externa, algo nesse sentido. Então, eu acho que esses são os pontos que me chamam mais atenção para o agravamento e que a nova lei trouxe de novidade. E eu acho que agora a gente pode também passar para um segundo ponto, que na verdade é o meu ponto preferido do tema da lei, que é a regulação de sinistro. A regulação de sinistro, como a gente sabe, ela não estava prevista em termos de norma no Código Civil, e agora a gente tem um capítulo só destinado a isso, com muitos artigos, e artigos que estão dando o que falar, com tanto seguradoras quanto segurados, cada um com seus pontos de defesa e de desconforto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha de mais relevante. Acho que esse tema é um tema que a gente poderia ficar 3 horas conversando sobre regulação de sinistro, mas o que te chamou mais atenção? O que você acha que está causando mais incômodo no mercado com relação ao processo de regulação de sinistro? E também, para contextualizar, o processo de regulação de sinistro, para quem não é tão familiarizado com o tema, é quando acontece um sinistro e a seguradora ela tem que fazer toda a avaliação sobre aquela situação para ver se tem cobertura, não tem cobertura, se tiver cobertura, qual é o valor que vai ser indenizado. Então, é um processo administrativo em que a seguradora ela tem que fazer toda a análise com relação àquele evento que aconteceu, que é o sinistro. Boa. Esse ponto, acho que até você comentou de ser o seu ponto favorito, e eu acho que tem a ver com a dinâmica da coisa, no sentido de que é quando a gente tem ali um elemento de ação, quer dizer, a materialização do risco, né? Ou seja, aquela probabilidade de que o risco acontecesse se realizou e causou um dano. E aí, o procedimento, né, da regulação do sinistro, como você pontuou, é esse momento ali no tempo, né, em que a seguradora vai ter a prerrogativa de analisar as circunstâncias que deram causa a esse sinistro e apurar as responsabilidades e liquidar o sinistro, que a gente chama, mas que é, no fundo, saber chegar ali com o valor, né? O valor que deve ser indenizado. Enfim, é mesmo um momento muito... não tem nada de burocrático, no sentido de que ele é dinâmico e sobretudo, no caso dos sinistros que envolvem as empresas, ele acaba sendo um momento ali de bastante interação, né? Porque a seguradora vai buscar informações com o segurado, vai contratar seus assistentes técnicos, seus reguladores, né? Que a gente chama os reguladores de sinistro, são terceiros contratados pela seguradora para conduzir esse processo de uma forma técnica para chegar no valor final. Então, a gente tem esse universo ali, esse ambiente, né, que é instaurado, né, após o sinistro, durante a regulação, e o projeto de lei, agora a lei, né, ele traz uma série de regras que são, na minha opinião, muito positivas, porque botam regras para como vai acontecer ali a regulação do sinistro, de uma forma clara, objetiva, estabelecendo marcos temporais, prazos, deveres para as partes. Então, uma coisa a gente tem que ter em mente, que é importante. Mantém-se o dever por parte do segurado de prestar informações com transparência e qualidade na medida em que a seguradora solicita essas informações. De outro lado, você tem agora a seguradora com um primeiro prazo, que é contado a partir da entrega dos documentos, que é o prazo de 30 dias para se posicionar sobre a cobertura.
Então, ali é um marco importante. A seguradora tem um período de 30 dias após receber todas as informações que são estabelecidas no contrato como necessárias para a regulação do sinistro acontecer. Ela tem ali 30 dias para dizer para o segurado: o seu sinistro tem ou não tem cobertura? Então, isso é um primeiro ponto super importante. Até então, a gente não tinha esse marco. Ele traz consequências e discussões, mas, objetivamente, a gente passa a ter agora uma previsibilidade. Isso para as empresas é muito importante, porque muitas vezes você tinha ali regulações de sinistros que a empresa começava e não sabia quando que ia terminar, e isso traz uma série de pressões e, inclusive, muitas vezes pressões financeiras. E passado esse prazo de 30 dias, você tem mais 30 dias para, no caso de o sinistro ser coberto, a seguradora efetuar o pagamento da indenização, o que é muito positivo. Um ponto importante: caso a seguradora não se manifeste sobre a cobertura dentro do prazo legal estabelecido de 30 dias, a consequência que é dada pela lei, ela é a decadência do direito de recusar. Então, a decadência do direito de negar a cobertura. Então, a seguradora, se ela não se manifestar dentro daquele prazo de 30 dias, uma coisa é certa: o sinistro vai ser coberto. Mesmo que tenha ali alguma hipótese em que pudesse ser negado, passado aquele marco de 30 dias sem manifestação da seguradora sobre cobertura, a presunção legal é: o sinistro vai ter cobertura. E aí a gente passa para a discussão sobre a indenização. Esse é um ponto muito importante, acho que é uma inovação legal que realmente traz aí uma série de desafios para quem está conduzindo a regulação do sinistro, alguma pressão para as seguradoras, mas que traz ali uma previsibilidade importante na perspectiva do segurado. Um outro ponto que é a questão do compartilhamento do relatório final da regulação do sinistro. Porque a regulação do sinistro, como a gente comentava, né, ela é uma coisa técnica e, ao final, o regulador do sinistro vai aparecer ali com um relatório. A gente tem hoje uma certa insegurança jurídica nesse ponto, porque o segurado às vezes quer acessar esse relatório e ele não tem muito respaldo legal para conseguir obter essa documentação. Muitas vezes sob pressão, notificações e troca de pressões exercidas pelos advogados, é possível obter esse relatório, mas sempre fica uma dúvida: se aquele relatório que é disponibilizado é de fato o relatório final, ou se ele foi um relatório, assim, entre aspas, chapa branca, feito sob medida, só para entregar ali para aquele segurado que está querendo informações mais detalhadas. E agora não. Agora, na hipótese de negativa da cobertura e do pagamento da indenização, a seguradora tem o dever de compartilhar o relatório final da regulação, que, portanto, faz com que ela tenha acesso a essas informações e chegue às suas conclusões. Ela deve compartilhar isso com o segurado. Então, acho que são, assim, alguns pontos inovativos, né, e importantes da nova lei, que vale a pena, né, a gente pontuar. Feitas essas considerações, eu já queria passar para um próximo tema, que é um tema importante, que são das questões processuais. A lei também trouxe inovações relativamente à prescrição do direito do segurado de pleitear a indenização contra a seguradora, nesse caso de negativa, e também quando há discussão sobre o valor a ser indenizado. E aí queria, né, Lu, te ouvir um pouco mais sobre esses aspectos processuais que foram trazidos pela nova lei. Realmente essa questão do prazo prescricional é algo que também está sendo bastante questionado. Eu, como sou uma processualista de plantão, com mais de 10 anos de contencioso civil, gosto muito desse tema. Bom, com relação à prescrição, o Código Civil ele já previa o prazo prescricional para as demandas entre segurado e seguradora, que também que era previsto de 1 ano e agora com a lei continua sendo de 1 ano. Mas a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro, o segurado ele tem 1 ano para pleitear a indenização para a seguradora e o Código Civil também tinha 1 ano. Só que o Código Civil ele não determinava qual era o termo inicial da contagem desse prazo. E aí, ao longo dos anos, aí, a gente teve várias discussões se o termo inicial era a data do sinistro, se o termo inicial era a data da ciência do sinistro, se o termo inicial era a data
da resposta da seguradora com relação à cobertura, e a lei agora resolveu o assunto e determinou que é 1 ano a partir da negativa da seguradora com relação àquela cobertura, ou não necessariamente a negativa, mas se a seguradora só vai cobrir parcialmente aquele sinistro pelas razões X ou Y, enfim. A partir da resposta da seguradora com relação ao processo de regulação do sinistro, começa a contar o prazo de 1 ano para o segurado fazer qualquer pleito. E aí aqui é interessante porque ficou um vazio no sentido, e qual tempo que o segurado tem para avisar a seguradora do sinistro? A gente ainda não tem uma resposta exata com relação a isso. A lei ela não se debruçou nesse tema, e nesse ponto eu até consigo entender um pouco o motivo pelo qual a lei não quis estipular um prazo, porque a gente tem que pensar que existem várias modalidades de seguro, e cada seguro tem, cada ramo tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pólice de seguro de automóvel, se alguém bate no meu carro, eu imediatamente tenho ciência de que alguém bateu no meu carro, e eu consigo imediatamente avisar a seguradora. Agora, se a gente está, de repente, falando de um seguro-garantia relacionado a uma obra, em que esse seguro-garantia ele cobre o inadimplemento do empreiteiro. Às vezes é difícil da gente entender, da gente verificar quando que aquele inadimplemento começou. Então, eu entendo o fato da lei não ter trazido especificamente o prazo que o segurado tem para acionar a seguradora. Mas o fato é que esse prazo também não pode ser infinito. Então, a gente espera, talvez, um posicionamento da SUSEP com relação a isso, seja para diferenciar com relação aos ramos das apólices, ou algo nesse sentido. Eu acho que é importante a gente não ficar numa insegurança de, eventualmente, ser uma questão que vai ser decidida no judiciário, por jurisprudência, porque jurisprudência, cada estado tem a sua. A gente tem o STJ que pode pacificar, mas, assim, também não cabe ao nosso judiciário determinar um prazo. Isso eu acho que tem que vir de outras fontes. E aí, trazendo mais um pouquinho sobre essa questão do prazo prescricional, o que eu acho que é super importante é o segurado ele tem que informar o mais rápido possível. Então, dentro daquele contexto que ele se encontra, soube que aconteceu um sinistro, avise a seguradora imediatamente. Dentro do contexto, talvez aquilo possa demorar 1 ano, talvez um dia, talvez possa demorar 30 dias, mas assim, a nossa recomendação é avise o quanto antes a seguradora do sinistro, até porque isso contratualmente está em todas as apólices. Está em todas as apólices que o segurado deve, tão logo tenha ciência, avisar a seguradora. Mas com relação à questão realmente do prazo prescricional, hoje está muito claro que é 1 ano a partir da contagem, a partir da negativa da seguradora. E a gente pode ter uma suspensão desse prazo prescricional se o segurado fizer um pedido de reconsideração para a seguradora do processo de regulação do sinistro. Ele pode trazer novas evidências, pode trazer novos documentos, pode trazer novos aspectos para a seguradora quando a seguradora encerra a regulação, e aí ele pode fazer um pedido de reconsideração. Então, quando ele faz esse pedido de reconsideração, fica suspenso o prazo prescricional. Mas a gente tem que lembrar que o prazo prescricional, nesse contexto, ele só pode ser suspenso uma vez. Então, o segurado ele não pode ficar fazendo infinitas pedidos de reconsideração na expectativa de prolongar o máximo possível o prazo prescricional. Então, com relação à questão do prazo prescricional de 1 ano, eu acho que era esse o que eu queria destacar, mas a gente também tem um prazo prescricional de 3 anos, e esse prazo prescricional de 3 anos é para quem? É para os beneficiários ou um terceiro prejudicado em relação àquele sinistro. E por que seria 3 anos? Por quê? Porque 3 anos... o terceiro prejudicado e o beneficiário, ele precisa de um prazo maior, seja porque talvez ele não tenha ciência que existe aquela pólice,
ele tem a maior dificuldade de conseguir reunir os documentos necessários para poder trazer para a seguradora, para poder iniciar a regulação, pensando num beneficiário, num seguro de vida, talvez. Tem todo aquele momento em que você perdeu alguma pessoa, você não quer imediatamente no dia seguinte pensar em ligar para a seguradora para ver a questão de seguro de vida, você tem o seu momento de luto, então você precisa de um tempo maior. Ou o terceiro prejudicado, em que eventualmente não sabe nem que aquela pólice existe. Então, a lei garantiu um prazo maior para o terceiro prejudicado e para o beneficiário com relação a pleitear algo em face da seguradora. E aqui, só que agora aqui, os 3 anos, o termo inicial é da ciência do fato gerador. Então, em caso de seguro de vida, da ciência de que o segurado faleceu. Enfim, aqui a gente tem uma diferença com relação ao termo inicial. Então, com relação à prescrição, eu acho que esses são os principais pontos que me chamam a atenção. Muito legal. Acho que é importante a gente pontuar, né? É um tema, assim, complexo. Acho que você apresenta ele com bastante clareza, mas não substitui, né, a necessidade de uma orientação jurídica. Acho que, sobretudo, no momento ali quando você está diante, né, de uma negativa de cobertura, ou mesmo diante do sinistro, vale você contar com uma assessoria jurídica, né? Sim, é fundamental. Com certeza. E a SUSEP vai ter muito trabalho aí pela frente. Com certeza. Então, acho que é isso. Acho que o nosso bate-papo foi muito bacana. Acho que a gente poderia falar aqui por muito mais tempo. E acho que a gente ainda vai voltar aqui para falar, seja por outros aspectos da lei, ou por desdobramentos que a lei vai trazer, porque a verdade é que a gente só vai entender realmente as consequências quando a lei entrar em vigor, e então a gente vai ter muito assunto ainda pela frente. E como? O seguro dá muita pauta. Então, Vitor, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer muito a sua participação, a sua parceria, e é isso. Eu que agradeço, é um gosto estar aqui no podcast Verano, e contem comigo para próximas.